Boa noite. Aqui é o professor Nilson. Eu fiz uma reunião hoje à tarde com os tutores, e alguns não puderam participar e era para ter gravado, eu não consegui gravar. Então, por isso que estou gravando esse vídeo, tá? Que eu vou postar no YouTube e depois eu mando o link para vocês. Hoje à tarde nós fizemos a apresentação de mim, da disciplina, que é a Literatura Americana 2, e discutiu o plano de trabalho. Foi isso que a gente praticamente fez. E agora eu vou fazer um share aqui da minha tela, tá? Para que vocês possam... Eu vou colocar para vocês o plano de trabalho e a gente vai discutir esse plano de trabalho rapidamente, sem muita delonga, certo? Esperar bem que abrir o Word. Bom, beleza, aqui está o plano de trabalho, eu esperei que... Então, o nosso plano de trabalho ele está dividido assim. A disciplina está dividida em 3 unidades, que é o modernismo da experimentação e a poesia americana, a 2 é a prosa americana, de 45 a 90, a 3 é a poesia americana contemporânea e a literatura americana contemporânea. Nesse quadro aqui eu tenho a unidade, o que vai ser estudado na unidade. Aqui no meio eu tenho o que eu espero do aluno, que é o quê? Que ele tem que compreender e identificar as características literárias representantes de cada escola literária, tá? O aluno tem que mostrar, ele tem capacidade de ter bagagem e ter arcabouço teórico na teoria literária, conhecer a teoria literária, desde o formalista russo até agora, e também fazer uma pesquisa do contexto histórico, tá? De cada uma das obras que a gente vai ler nesse período, tá? Nessa coluna, eu coloquei o caminho pedagógico, que seria o quê? Ele vai ter que ler os 2 capítulos. Nessa unidade 1, são 2 capítulos, 6 e 7. Tá? Depois eu coloquei o quê? 2 textos, 2 artigos, sobre o livro The Great Gatsby, que ele vai ter que ler também. Além do que, para dar um pouquinho de teoria literária, eu coloquei o livro que é a Crítica Literária, que é um livro bem facinho, bem simples, fininho, assim, do professor Fábio Durão. Tá? Então, quem vai ter que ler esse capítulo 1. Depois de ler os textos, ele vai ter que resumir e fichar os textos. Ah, professor, não sei fazer resumo nem fichamento. Ótimo. Se você não sabe, ou se você já sabe, mas mesmo assim, pensando nisso, eu coloquei 2 vídeos. Tem um vídeo, né, e tem outro também que é um texto acadêmico, que mostra como é que você vai fazer esses resumos e esses fichamentos. Tá? O outro passo é ler e fichar o Grant Gatsby. Certo? É obrigatório. Depois disso, você vai ter que identificar dentro do Great Gatsby o que a crítica literária pode falar sobre ele e o que os artigos falaram sobre esse Great Gatsby, tá? Como é que e quando a gente fala de recepção das obras, é como essa obra é lida, como as pessoas leem essa obra, como as pessoas entendem as ideias que o Fitzgerald colocou nessa obra, tá? E também procurar as características no caso do modernismo, né, da experimentação que a gente fala nessa unidade. E aí eu faço uma exortação também aos tutores para que eles possam ler, também aproveitar essa época que a gente está de quarentena, né, está em casa, para fazer leituras, para aprender, né, para poder realmente melhor atender os nossos alunos, tá certo? E depois dessas leituras, nessa primeira unidade, ao fim da primeira unidade, o que a gente tem que fazer? Ele vai ter que responder o capítulo 1, ou atividade 1, desculpe, que fazem referências ao que ele leu sobre o que? O capítulo 6 e 7 do livro. E o fórum. Nesse semestre, o fórum ele vai ser trabalhado de maneira como linha do tempo. Quer dizer, a cada 10 dias eu fiz uma contagem, vão ser 98 dias, então dividido a 49 dias, então aí dão 5 perguntas a cada mais ou menos 10 dias. Então eu já botei uma pergunta quando abriu a plataforma, hoje eu já postei a segunda pergunta, e aí daqui a 10 dias mais a terceira. Quer dizer, todas as perguntas vão permanecer nesse fórum. Só que ele tem que ir respondendo, né? E também peço aos tutores para que eles não se acomodem, para que não fiquem acomodados, para que vocês fiquem lembrando que eles têm que responder as perguntas.
Se eu já estou na terceira pergunta, ele não respondeu nenhuma, para ele poder responder, tem que responder primeiro a primeira, depois a segunda e a terceira, para ele não deixar acumular, para ele não ter que postar tudo de uma vez e correr o risco de ficar sem nota, certo? E nessa primeira ele só vai responder o quê? As questões que tem, que fazem referência ao capítulo 6 e 7 do livro e ao fórum número 1, que esse fórum vai até dia 8 de maio. Então, lembrando, os fóruns, um está habilitado até o 8 de maio e o outro de 9 de maio a 26 de junho, tá bom? E tem a sugestão do filme, que é o Grande Gatsby, né? Com o Leonardo DiCaprio, que é um filme bem interessante. Na segunda unidade, ele já vai ver o capítulo 8. Ele lê o capítulo 8, aí aqui tem a novidade. Qual é? Ele não vai só ler, ele vai ler e ouvir, porque aqui a gente vai falar do Hemingway. Então, eu coloquei um texto, um artigo sobre o envelhecimento humano e resiliência na literatura, que fala do Velho Mar, que é um dos temas do Velho Mar, e também coloquei um podcast, tá? Que é o Velho Mar, sobre o Velho Mar, e eu botei também aí estão os links que ele pode achar, né, os textos, tá? E tem a leitura mais também do que é crítica literária, só que agora o capítulo 3. Viram bem, capítulo 1 pula para o 3, o 2 não precisa ler não, tá? De novo, ele vai fazer o quê? Vai resumir e fechar os textos, vai ler, agora nessa parte, nessa unidade, ele tem duas obras para ler, que é o Velho Mar e a Redoma de Vidro, o Velho Mar do Ernest Hemingway, e a Redoma de Vidro da Sylvia Plath. Vai fazer a mesma coisa que ele fez com o Great Gatsby, identificar os questões da crítica literária, o que é que a crítica literária pode ser aplicada nesses livros, como é que esses livros são lidos, como é que você pode entender esses livros, tá? E as características de cada uma da obra literária. Aí, de novo, peço para que os tutores leiam, né, que os alunos... E depois, agora, já faz o seguinte, aqui, eu não coloquei, mas aqui, a partir daqui, se realmente estiver na época e já estiver habilitado, né, porque vai fechar o fórum 1, aí vai começar o fórum 2. Então, ele vai fazer o quê? Depois de fazer tudo isso, ele vai terminar de responder a atividade 1 e vai agora para a atividade 3. Vejam bem, ele não vai fazer a atividade 2. Por quê? Porque a atividade 2 ele vai precisar de todo o arcabouço, de toda a teoria do semestre para poder fazer. Tá bom? Então, ele vai fazer aqui a atividade 3, que é a do ENAD. Tá certo? Então, ele faz termina a atividade 1, aí faz a atividade 3 e, se for o caso, estiver na época, começa o fórum 2, tá certo? E a última unidade, ele vai ler o capítulo 9 e o 10. Aqui a gente vai tratar, veja bem, nesse aqui ele teria que ler o Velho Mar e a Redoma de Vidro. Nesse aqui, eu boto eu boto os artigos, né? Ele vai ter que ler e ler os seguintes textos e vai ter um vídeo. Por exemplo, da Redoma de Vidro, que é da Sylvia Plath, ele vai assistir uma resenha, né? Inclusive depois ele vai ter que fazer uma resenha também, tá? Então é bom que ele assista essa resenha, tem ela como modelo. Depois ele vai ler um artigo sobre a ilusão da morte, porque esse livro da Sylvia Plath é autobiográfico, fala sobre a questão da depressão que ela teve, e depois, inclusive depois, se eu não me engano, ela se suicidou por esse livro. E aí também vai ter dois artigos sobre a cor púrpura, o The Color Purple, da Alice Walker, que é um romance epistolar. O que é um romance epistolar? É um romance que é como se ela estivesse narrando e estivesse escrevendo cartas para alguém. Quem assistiu o filme, que é um filme belíssimo, você vê que o filme começa com as duas irmãs brincando no jardim e é como se ela estivesse relatando oralmente, estivesse lendo as cartas para a irmã. E aí ela conta toda a violência, toda a situação que ela passou, né, a perda da intimidade, certo? Uma série de coisas. Então, nesses dois. Por último, você tem o que é crítica literária, que é o último capítulo. O Fábio Durão vai fazer a mesma coisa. Resumir, fichar, ler também agora a última obra, que é a Cor Púrpura, identificar os conhecimentos, fazer a mesma coisa que fez com o Velho Mar, com a Redoma de Vidro e com o Great Gatsby. Tá? E peço de novo, né, que os tutores ouçam, leiam, tá bom? E agora vem um ponto interessante.
Lembra que eu falei que na segunda atividade, na segunda unidade, eles teriam que fazer na atividade 1 e a 3, porque agora ele vai fazer a 2, porque agora sim, ele tem condição de fazer a 2, porque ele já tem todo o arcabouço, ele já leu o livro todinho do Fábio Durão, ele já leu os textos sobre. Então, certo. Então, como eu estou falando, nesse ponto ele começa a ter condições de fazer o quê? A segunda atividade, que é uma atividade mais importante. Ele tem que deixar ela por último, porque só no final do semestre que ele vai ter condições. Então, se o aluno chegar para você, professor, eu já estou fazendo atividade 2, você diz, não, vai ter que fazer a 1, a 3 e deixar 2 por último. Essa é a ordem, tá? Porque na 2 ele vai ter que fazer uma videocrítica. Então, para isso, ele já terminou de ler os 4 livros. Ele já terminou de ler o livro do Durão, Fábio Durão. Leu os artigos. Quer dizer, ele tem mais teoria para poder fazer essa videocrítica. E essa videocrítica é um texto simples. Um texto não. É um texto, não deixa de ser um texto, porque é um vídeo. Se você vai dizer assim, ó, um vídeo de 10 minutos, tá? Que ele vai ter que postar no YouTube. No Cigar tem uma atividade 2 lá, que ele vai baixar o papel e dentro do arquivo ele vai botar o link do vídeo que ele postou no YouTube e postar no Cigar. Aí é assim que vai fazer, tá bom? E aí, para ter uma ideia de como é que ele vai poder fazer, lembra da videoaula que ele assistiu, da videoresenha que ele assistiu sobre a redoma de vidro, e assiste lá. E tem esses dois, tem esse vídeo, aliás, são 2 textos, tá? Explicando o que são booktubers. E ele pode procurar no YouTube booktubers, que são o quê? São críticos literários, com as críticas e as resenhas dos livros no YouTube, tá? Então, eles vão dar as impressões dele, o que acharam do livro, mas também, no caso deles, eles vão ter que fazer o quê? Usar um pouquinho da teoria literária. Tem uma sugestão de filme que é A Cor Púrpura, tá? E aí os fóruns, tá, gente? Os fóruns esse semestre, como eu trabalho, vou fazer 6 anos que estou na EAD, eu vejo sempre que os fóruns é tratado assim como uma coisa protocolar. Um fórum é um lugar de discussão, onde os alunos deveriam trocar ideias, tirar dúvidas, e eu vejo muito mais como uma atividade que o aluno vai lá, dá uma resposta qualquer e pronto. Então, o que a gente vai fazer esse semestre? O semestre vai trabalhar com linha de tempo. Então, no dia 21 abriu a plataforma, já tinha uma pergunta para eles. Hoje eu já coloquei outra pergunta para eles, a 2. E aí vai ter 3, a 4, a 5. Então, até o dia 8 tem 5 perguntas. Professor, as questões vão ficar lá? Vão ficar, porque eu sei que tem pessoas que não têm internet, não têm acesso constante. Então, mas vocês têm que estar lembrando eles que tem, ó, já tem 2 perguntas, vamos responder. Já tem 3, que podem deixar acumular para ter muito trabalho no final e aí perder o sentido do fórum, tá? Então, o fórum, se você ler, o fórum funciona desse jeito. Eu vou botar uma pergunta, aí depois, aqui eu botei que o seria a distância, mas eu já tenho 3 perguntas, eu vou fazer a postagem dessas 3 perguntas. Inclusive, já postei a segunda pergunta já. E vocês tiverem perguntas interessantes, falem comigo, que a gente pode colocar a sua pergunta, tá? E aí, para quê? Para que os alunos tenham uma constante participação, tá? Para que eles participem sempre e não fique aquela coisa estática, tá? A gente quer promover discussão, aprofundamento, tá? A avaliação final do semestre vai ser uma videoaula. O aluno vai ter que ir pensando nessa questão do isolamento, da aglomeração, então, e também de fazer uma coisa diferente. Então, o aluno vai poder escolher qualquer um dos períodos literários que a gente estudou nesse semestre e, como professor, vai planejar os objetivos e tudo e fazer uma videoaula e postar no Siga. E aí eu ainda vou habilitar lá nas turmas essa atividade que seria a avaliação final do semestre, onde ele vai postar o link só da aula, tá bom? Quanto à atividade de segunda chamada? Todo aluno tem direito à segunda chamada, então se ele perdeu a avaliação, quer dizer, o prazo final, se não me engano, é dia 26, parece, ou é 27, que é o dia da avaliação de junho. Então, se ele não postou até dia 27 de junho essa avaliação final, ele
por algum motivo que ele possa explicar que esteja dentro do regulamento da universidade, ele vai ter que requerer nessa segunda chamada, tá? Bem como o aluno também tem direito ao exame final. A gente vai pensar no exame final, vai ser uma prova, né? E para que só que ele faça esse exame final, ele tem que ter pelo menos média 4 no semestre, certo? E deixa explicados que tanto a prova de segunda chamada quanto o exame final não vai ser a mesma coisa que eu coloquei aqui, não. Então, se a avaliação final é um vídeo, uma videoaula, não vai ser isso que ele vai fazer para mim, não. Vai ser outra coisa. E assim como também o exame final é uma prova já que eu vou pensar à parte, tá? E eu peço a vocês que, com a experiência do semestre passado, se aparecer casos especiais, por favor, me avisem, digam para mim com antecedência. Por exemplo, no semestre passado, eu fui pego de surpresa com a questão de uma menina que estava para ter neném e tudo, e quando foi na época de fazer o seminário, ela não pôde, quer dizer, aí jogaram uma bomba na minha mão que eu tive que resolver. Graças a Deus resolvi. Mas se tiver esse tipo de coisa, se tiver alguma coisa, fale com os alunos logo, para eles falarem comigo, para a gente realmente resolver como é que vai fazer isso, tá bom? Foi isso que a gente tratou hoje na nossa reunião, tá bom?